Fala, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de isomeria espacial. Nós já vimos isomeria plana, trabalhamos com alguns exercícios para fixação e prática da isomeria plana e agora vamos entrar aí em isomeria espacial. Então, lembrando, isomeria é quando dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais ou espaciais, certo? E aí nós vimos a isomeria plana, onde nós vimos isomeria de função, isomeria de cadeia, posição, metameria e tautomeria. Hoje nós vamos ver a isomeria espacial, que se divide em isomeria geométrica ou isomeria cis-trans e isomeria óptica, certo? Vamos para a nossa aula. Bom, isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Bom, ela ocorre em cadeias abertas que possuem carbonos ligados por uma dupla ligação. Bom, então existem dois requisitos para que ocorra a isomeria geométrica. Dois carbonos ligados por uma ligação dupla, que é aquele ali que a gente está vendo, e esses ligantes aí, R1, R2, R3, R4. Então a outra condição é R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. E aí nós vamos ter uma isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Exemplo. Então, um exemplo aí, nós temos o but2eno. Nós temos essa estrutura aí, certo? E como nós vamos saber que é cis e como nós vamos saber que é trans? Bom, vamos primeiro pensar numa linha tracejada aqui entre essa ligação dupla. Então, a gente traça uma linha aqui, né, cortando esses carbonos. Traçando essa linha, se estão para o mesmo plano, ele é um composto cis. Se estão em planos opostos, eles são compostos trans. Então aqui, ó, a ideia de transversal, CH3 e CH3 estão transversais. Hidrogênio e hidrogênio estão transversais. Já no cis nós temos mesmos compostos no mesmo plano. Então nós temos aqui CH3 e CH3 no mesmo plano e dois hidrogênios no mesmo plano. Então nós temos aí o cis2-buteno e o trans-but2eno, certo? Então, isso aí é isomeria cis-trans. Agora um outro exemplo aí, ó. Nós temos esses aí com diferentes ligantes. Então, cloro diferente de hidrogênio e bromo diferente de hidrogênio, certo? Agora, nesse composto aí, a gente está vendo que o hidrogênio ali está no mesmo plano. E o cloro e o bromo estão num plano diferente. Então, esse é o composto cis. Agora, o bromo-cloroetileno trans, ele está com o cloro e o bromo na transversal. O hidrogênio também. Eles estão em transversal. Então, ele é o composto trans. Então, cis-bromo-cloroetileno e trans-bromo-cloroetileno. Certo? Agora, nós temos também quando se trata de uma cadeia fechada. Então, a isomeria geométrica ela se dá tanto pela dupla ligação entre os carbonos, nós temos que ter aqueles carbonos fazendo dupla ligação, e também nós temos com cadeia fechada. Então, esse aí é um exemplo. Ó. Um exemplo onde nós temos os cloros no mesmo plano, hidrogênios em planos diferentes. Então, esse é o cis 1,2 de cloro ciclopropano. E o do lado é o composto trans. Agora vamos falar de isomeria óptica. Então a isomeria óptica ocorre quando esse composto ele tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. E o que significa essa luz polarizada? É um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam em apenas uma direção. Então o que a gente faz? A gente pega ali uma fonte de luz, vamos passar ele por um polarizador e aí nós vamos ter essa solução opticamente ativa, certo? Que é a solução capaz de desviar o plano da luz. E aí essa substância vai desviar o plano da luz. Então o que a gente vai ter aí?
nós vamos ter uma atividade óptica, né, uma substância capaz de desviar a luz, se ela tiver um carbono quiral, que é um carbono assimétrico. E o que significa um carbono quiral ou carbono assimétrico? Ele é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aí que está ligado com a setinha aqui, ó, esse carbono está ligado a um CH3, está ligado a um flúor, está ligado a um cloro e está ligado ao hidrogênio. Está fazendo 4 ligações diferentes. Então, ele é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Um outro exemplo é esse aí de baixo, ó, um carbono ligado a esse radical, um carbono ligado a CH3, um carbono ligado a hidrogênio e um carbono ligado a um OH. Então, se o carbono é quiral, se ele tem um carbono quiral, essa substância apresenta atividade óptica. Ela é capaz de desviar a luz polarizada. E o que acontece? Esse composto, ele gera um enantiômero, um par enantiômero. O que significa isso? É quando nós temos um composto, ele gera dois compostos diferentes, um sendo a imagem especular do outro. Então, quando a gente coloca um espelho, certo, entre eles, um é a imagem especular do outro, mas eles não são sobrepostos. Se você sobrepuser esses dois compostos, eles ficam com os ligantes para posições diferentes, certo? Então, quando ele desvia a luz, ele gera um composto chamado destrógeno e outro levógeno, ou simplesmente isômero D e isômero L, certo? O destrógeno ele é capaz de desviar a luz para a direita e o levógeno para a esquerda. Então, é a capacidade de gerar esses dois compostos aí, desviando a luz para lados opostos, certo? Então, são chamados de antípodas ópticos ou enantiômeros. Bom, eu coloquei esse vídeo para vocês assistirem, que é um vídeo bastante interativo e um vídeo complementar para essa aula. Agora, nós vamos falar sobre o nosso portfólio. Bom, o nosso portfólio ele vai ter que ser enviado por e-mail, como sempre foi, né? Para esse e-mail que está aí na tela, profphcsf@gmail.com, certo? Na data estipulada pelo calendário da escola, certo? Bom, e o nosso portfólio ele vai ser composto pelo infográfico, que a gente falou na nossa aula passada, né? Então, nós vamos ter que criar esse infográfico, como eu falei para vocês. Eu dividi em 6 temas dentro de consumo consciente e a gente fez aquela divisão da turma. Então, 4 alunos para cada tema, certo? E já foi dividido. Então, esses 4 alunos vão ter que fazer para esse tema específico. E o trabalho é individual, certo? Então, vocês podem usar o PowerPoint, o Paint, desenhar à mão ou utilizar o Canva que eu ensinei para vocês. E aí vocês vão copiar lá no portfólio. Então, o portfólio vai ser 2 partes. O infográfico, então vocês vão fazer um cabeçalho para o infográfico, vão copiar essa imagem e colocar a fonte, certo? E aí tem esse link do YouTube para como utilizar o Canva, se vocês quiserem usar o Canva para fazer esse infográfico. E a segunda parte é o relatório da Química na Prática. Então, nós temos a nossa aula prática, que é esse link do YouTube aí, que eu coloquei para vocês. Que não é da água que pega fogo, é um outro experimento, certo? E aí vocês vão fazer o relatório de acordo com esse passo a passo que eu coloquei para vocês embaixo, que eu já expliquei, como vocês fizeram no outro bimestre passado. Tem esse link aí de como fazer um relatório também, se vocês quiserem consultar. Então, ele vai ter que ser anexado lá no nosso portfólio, certo? Bom, é isso. Dúvidas? Só me chamar lá no e-mail, tá bom? E a gente pode tirar essas dúvidas aí que vocês tiverem, certo? Então, cuidem-se e até a próxima semana. Tchau!